Olá a todos, aqui é Edivaldo Moita, sou doutorando em Direito pela Universidade de Brasília e em Sociologia pela Universidade de Bielefeld, na Alemanha, onde me encontro agora. Vim aqui a convite do professor Arthur Stamford, da Universidade Federal de Pernambuco, que me pediu para participar dessa pequena homenagem ao professor Cláudio Souto. Nós estamos nos aproximando do seu natalício de 90 anos. Não conheci o professor Cláudio Souto pessoalmente, mas a minha carreira, a minha trajetória acadêmica está conectada à sua produção, desde a graduação, né, quando por intermédio do hoje finado professor Agerson Tabosa, li os primeiros textos do professor Cláudio Souto. Foi assim que me foi introduzida a sociologia do direito. Meu orientador na Alemanha, no Brasil, o professor Marcelo Neves, foi aluno do Cláudio Souto e, por intermédio dele, veio fazer seu doutorado na Alemanha com Niklas Luhmann, com quem Cláudio Souto teve uma aproximação muito forte. Foi professor aqui na universidade, que hoje eu faço o meu doutorado e também é um grande referencial teórico com o qual eu trabalho já há algum tempo. Então, posso dizer com certa tranquilidade que tenho uma certa conexão com o que foi produzido e, claro, né, para quem milita com sociologia do direito no Brasil, há um sentimento, uma necessidade de agradecimento por todo o impulso que ele proporcionou. Pois bem, me foi dada a tarefa de escolher uma obra do professor Cláudio Souto para vir comentar aqui com vocês. Então, para dar cumprimento a essa tarefa, eu fui à biblioteca da universidade coletar algumas obras da lavra dele e, claro, como era de se esperar, encontrei a sua tese de doutorado, aqui, versão ainda datilografada. O título é Allgemeinste wissenschaftliche Grundlagen des Sozialen, algo como os fundamentos científicos mais gerais do social, a tese que é conhecida pela maioria, foi publicada, defendida em 1982, mas publicada em 1984, nessa edição aqui muito bonita da Franz Steiner Verlag, com o prefácio do próprio professor Niklas Luhmann, que curiosamente foi o primeiro professor contratado aqui da universidade e muito provavelmente o professor mais importante, ou um dos mais importantes que ela teve. Prefácio muito interessante, um resumo da sua proposta aqui, da proposta do professor Cláudio Souto, de uma forma crítica, como ele é de praxe, mas recebendo de maneira muito positiva. Encontrei também esse pequeno livro, Gerechtigkeit als Wirklichkeit, algo como justiça, como a realidade real, mas curiosamente foi publicado lá em Recife pelo Instituto Joaquim Nabuco, em 59. Ao que parece era algo não tão raro assim publicarem em alemão no Brasil há aquele tempo, né? Mas encontrei uma outra obra aqui, e essa aqui foi a que eu escolhi para a gente comentar hoje, que é Tempo do Direito Alternativo, uma fundamentação substantiva. Acabei escolhendo essa obra por dois motivos específicos, né? Um deles foi essa curiosidade, né? O livro ele está autografado ao professor Luhmann, né, de Cláudio, 1997, né? Mas o outro motivo é esse o que nos interessa agora, é um livro que ele toca em alguns pontos que me são caros, pontos que eu trabalho na minha tese de doutorado e que, obviamente, hoje nós podemos comentar um pouco. Então, minha contribuição aqui será dada em duas partes. A primeira, eu vou tentar resumir de uma forma bem geral do que se trata o livro, né? Quais são os problemas fundamentais que ele traz e que pretende solucionar, e as lacunas que ele identifica e que ele pretende preencher. E na segunda parte eu faço esses comentários para poder discutir um pouco com o que eu produzi, né? Esse livro foi um livro publicado em 1997, Tempo do Direito Alternativo. Ele é um livro
de certa maneira, datado, porque é na década de 90 que as discussões sobre o direito alternativo elas encontram, por assim dizer, o seu ápice, né? Ali no começo da década de 90, o discurso se iniciava do direito alternativo, mas antes disso, uma discussão sobre o pluralismo jurídico no Brasil já era, de certa maneira, muito forte, né? E o pluralismo jurídico que ele encontra no Brasil e talvez na América Latina duas segmentações muito fortes. Por um lado, a do direito achado na rua, que até hoje é muito forte, muito influente, iniciada pelo Roberto Lira Filho, né? E hoje encontra em sua cabeça, né, o professor José Geraldo de Souza Júnior, né, professor da Universidade de Brasília, também minha casa, e de outro, o direito alternativo. Né? E aqui talvez um dos grandes nomes é o professor Hamilton Bueno de Carvalho, ex-desembargador, estava à frente do movimento, mas também no âmbito da academia, o professor Antônio Carlos Volkmann, acompanhado de outros. Né? É um livro que tenta se engajar no debate que existia ali na década de 90 no Brasil, faz alguns prognósticos, né, sobre o futuro do direito àquele tempo, mas especialmente propõe, é um livro propositivo, propõe, como dá para ver pelo seu subtítulo, uma fundamentação substantiva para o direito alternativo e também propõe algumas outras, alguns teoremas e melhorias para a construção do que seria uma ciência do direito alternativo ou propriamente uma sociologia do direito alternativo. Né? O livro ele é escrito de uma linguagem muito clara, uma de praxe do professor Cláudio Souto, né? Embora de um nível de abstração relativamente alto, é um livro fácil de ser compreendido e que se inscreve dentro da sua proposta inicial, que já é encontrado desde a sua tese, né, da década de 80, começo da década de 80. Então há uma consistência aqui no tratamento do referencial teórico do próprio professor Cláudio Souto. O tempo aqui ele ganha uma acepção muito específica, né? Essa é a linha de raciocínio dele, porque para ele o tempo do direito, né? O tempo do direito, e especificamente o tempo do direito brasileiro, ele é um tempo pré-moderno. Né? Ele é pré-moderno, há uma pré-modernidade quanto ao seu conteúdo, mas se há que se falar na modernidade do direito, é uma modernidade de linguagem, mas lhe falta uma modernidade de conteúdo, né? De conteúdo, obviamente, jurídico, e uma pós-modernidade também de conteúdo, e pós-modernidade aqui ela é entendida pelo professor Cláudio Souto como uma segurança relativa, uma desconfiança no conhecimento que é produzido cientificamente. E é claro, se você entende essa chave do tempo na obra, a proposta dele é oferecer um paradigma moderno e pós-moderno para o direito. E esse paradigma ele vai se consolidar na sua fundamentação substantiva, de um conteúdo que é apresentado como sendo um conteúdo que identifica o que é e o que não é o direito. Né? Há uma crítica aqui que perpassa todo o livro, né? Que é uma crítica às propostas dogmático-formalistas. É uma crítica muito conhecida no Brasil e que muitos já se debruçaram sobre ela, de que há, por assim dizer, uma preponderância de abordagens dogmático-formalistas, tanto no foro, no exercício e na prática do direito em cortes, em escritórios, etc., e na academia. Na academia aqui, mais especificamente, a educação jurídica. Né? E essa dominância dessa proposta dogmática formalista, como é colocada aqui pelo professor Cláudio Souto, ela também se estende às críticas que lhes são geradas. Até aqueles que criticam essas abordagens dogmático-formalistas também também caem no mesmo problema, que é um problema de formalismo, segundo o Cláudio Souto, né? No caso, obviamente, um formalismo jurídico e no outro, o social. O formalismo aqui, entendido por ele como a falta de um conteúdo determinado, ou de uma fundamentação substantiva que determine
o direito. E, obviamente, essa crítica que perpassa o livro, ela é vencida, ela é enfrentada pela sua proposta, que é a proposta de uma fundamentação substantiva do direito em geral, claro, e do direito alternativo como sendo uma espécie, né, ou uma especificação do direito. É claro que para quem conhece a obra do professor Cláudio Souto, fica um pouquinho fácil de entender por onde essa proposta dele ela se encaminha. Né? Há um par fundamental, eu posso assim dizer, que guia, né, a ideia, o que regula a ideia do que deve ser direito para ele. Esse par fundamental é a diferença entre processos de afastamento e processos de aproximação. Processos de afastamento sendo aqueles que priorizam a dessemelhança entre pessoas e processos de aproximação que proporcionam a semelhança entre pessoas. No primeiro caso, nós temos, por exemplo, a criação de hierarquias, competição e conflito. Conflito aí como sendo luta. Enquanto que os processos de aproximação são fundamentalmente processos de cooperação, que identificam no outro uma semelhança que deve ser considerada. É claro que se você tem esse par aí, para ele o direito ele estaria configurado dentro daqueles processos de aproximação que promovem a semelhança. A sua fundamentação substantiva, ela é interessante porque ele tenta dar, a contrário do que se entende, ou pelo menos ao contrário do que é advogado por boa parte de teorias do direito ou de sociologias jurídicas contemporâneas, uma fundamentação de conteúdo. Né? E aqui, é claro, ele faz uma crítica generalizada a vários autores, Luhmann, inclusive, é um deles, mesmo aqueles que propõem um pluralismo jurídico, né, e a diferença e que se afastam do direito estatal, cairiam também nesse problema de um formalismo, que é um formalismo que entende o direito, independentemente do que seja o seu conteúdo. Né? Um formalismo estatal, o direito seria aquilo que é produzido pelo Estado, com exclusão de tudo mais. Um formalismo do direito alternativo, que seria o entendimento do direito não estatal, um direito que é produzido em comunidades, que é produzido em grupos sociais não estatais, mas que também variaria de conteúdo, ainda que tivesse uma preocupação com a ideia de justiça. Né? Mas, claro, aí a justiça ela é um componente fundamental do conceito de direito do professor Cláudio Souto, que apresenta o direito como sendo uma ideia científico-empírica da justiça. Né? Ela é uma ideia de justiça, mas científico-empírica, claro, que para sociedades que têm a ciência como sendo aquele protótipo de conhecimento que é produzido de maneira testável, empiricamente testável, mas se você quiser colocar de maneira geral, o direito é como é a ideia de justiça informada empiricamente, né? Um grau de generalização comprovado ou comprovável sob o ponto de vista empírico. Né? E a justiça, a ideia de justiça aqui, ela é apresentada como um fenômeno mental, que é o sentimento de agradabilidade. Né? A agradabilidade está no cerne da justiça, porque é aquilo que causa ao ser humano, né? É um princípio causal nesse sentido, que causa ao ser humano uma coesão ou uma integração, cuja fundamentação ela é, de certo modo, biológica, aqui para o professor Cláudio Souto, qual seja um impulso que as pessoas têm de conservação individual e da sociedade. Né? E esse impulso de conservação individual e da sociedade, ele se materializa, né, naquilo que configura ou que densifica esse impulso como causando agradabilidade. E aquilo que se afasta ou que não densifica esse impulso, causando o sentimento de desagradabilidade. Então, a agradabilidade seria o dever ser, apresentaria aquilo que deve ser feito, e a desagradabilidade, aquilo que não é agradável, o que não deve ser. Então, a composição do direito ela é dada por esse impulso de preservação, por esse sentimento de agradabilidade,
mas em formato empírico cientificamente, né? Em formato que possa ser testável aí por meio de processos e métodos científicos. E essa é a fundamentação geral que ele dá para o direito no seu sentido mais extenso, né? E isso inclui, ou incluiria, tanto o direito estatal, essa é a proposta dele, como o direito alternativo. Então, o direito alternativo, formalista, ele poderia ganhar essa fundamentação substantiva se, no seu conceito, e aqui é uma proposta bem interessante dele, identificasse não apenas o direito que é produzido contra o Estado ou em posição ao Estado, mas também aquele direito que é produzido em contraposição ao Estado, mas informado científico-empiricamente pela ideia de justiça. E uma vez você propondo essa fundamentação substantiva, você ganharia em objetividade e daria uma modernidade, uma pós-modernidade para o direito em geral, ganhando em objetividade e, como ele argumenta, eficácia para esse direito alternativo. Claro, ele faz algumas críticas às compreensões que se encontram do direito alternativo, algumas delas muito interessantes, e aqui dá para reproduzir rapidamente, como a que encontrou uma certa ressonância no Brasil, que é um entendimento segundo o qual o direito alternativo, ou o direito que se produz em oposição ao Estado, ele é necessariamente um direito justo, né? Ou um direito bom. Né? Não é o termo que ele utiliza, mas eu posso enquadrar essa crítica dele, a qual me filio, com o que normalmente se chama de romantização do direito não estatal. É muito comum achar que aquele direito que ele tem uma fundamentação ou que ele tem como base um grupo social desprivilegiado, um grupo social mais vulnerável, que ele seja necessariamente bom, ou seja necessariamente justo. Né? E aí o professor Cláudio Souto ele é bem crítico, né? E o direito das favelas parece ser um exemplo que ele ataca com uma certa frequência, como achar que vingança ou que determinadas normas que ordenam ou que demandam processos de conflito ou de violência, elas poderiam ser tidas como normas justas. Né? Se a gente aplica a fundamentação substantiva, não poderíamos conceber, então, todo e qualquer tipo de norma que é produzido além do Estado como sendo norma jurídica justa. É claro que aqui, nesse sentido, o jurídico é apresentado pelo professor Cláudio Souto como sendo justo. Logo, não se confunde a juridicidade com legalidade. Da mesma forma, não é porque há uma produção estatal que essa produção é necessariamente a produção de direito, no seu sentido substantivo. Então, tanto o direito que se chama direito estatal, aquilo que é produzido em termos de legalidade, e o direito alternativo, aquilo que é produzido em oposição à legalidade, são duas entidades que, formalistas, assim concebidas pelo professor Cláudio Souto, poderiam ter qualquer conteúdo. E isso não seria aceitável em termos modernos ou pós-modernos. Há essa fundamentação substantiva, que é a proposta principal do livro, seguem outras recomendações para o direito alternativo, para que ele alcance essa objetividade e eficácia, a sua precisão conceitual. Né? O direito alternativo ele se torna conceitualmente mais preciso quando a gente enxerga ele como sendo o direito que é produzido em oposição ao Estado, né? Mas informado empírico-cientificamente pela ideia de justiça. E aqui há um ponto, uma linha tênue que ele procura deixar bem clara, que de certa maneira, ele supera essa discussão sobre o pluralismo jurídico, né? Já que sua concepção de direito é uma concepção de direito único, ou unitário, ou, de certa maneira, que dá uma unicidade ao direito. O direito só existe um enquanto tal. Então, tanto o direito estatal como o direito alternativo seriam espécies do direito geral. O direito alternativo, conceitualmente, seria, portanto, o direito geral, mas que é produzido em oposição ao direito estatal. Mas, claro, essa conceituação que ele tenta fornecer, ela é seguida também por algumas outras propostas. E uma delas
domesticar a ideologia que normalmente se tem na produção intelectual da ciência do direito sobre o direito alternativo. Ele não é ingênuo para achar que o direito alternativo ele é puramente ideológico ou que é possível produzir um conhecimento sem ideologia. Não é isso que ele está dizendo. A ideologia produzida, ele assume o que hoje é um lugar comum, de que há ideologia em toda e qualquer proposição científica, mas que o próprio da ciência é a produção de conhecimento objetivo. Então, tanto mais você tenta se afastar dessa ideologia, sem negar a sua base, que no caso é a justiça, a preocupação com a justiça, no caso do direito alternativo, mas tanto mais você tenta se afastar, mais objetividade você dá a essa noção de direito. Então, domesticando a ideologia, você também permite o teste empírico sobre algumas proposições, de algumas proposições do próprio direito alternativo. E aqui, uma outra proposta que ele traz por exemplo, substituir a ideia de igualdade, que normalmente se procura com o direito alternativo, conforme o professor Cláudio Souto, pela ideia de semelhança. A igualdade, segundo ele, se entendida como identidade, ela é impossível de ser alcançada, já que não há ser humano igual na natureza, não há nem mesmo igualdade na natureza. Qualquer objeto que nós pretendamos encontrar para tentar verificar a sua igualdade no nível microcelular, ele apresentaria diversas dimensões de desigualdade. Então, não sendo possível testar empiricamente a igualdade, então ela não é uma ideia científica. A semelhança, por outro lado, já o seria. Então, você poderia categorizar aqueles processos que promovem mais semelhança e aqueles processos que promovem mais dessemelhança. Logo, o direito alternativo, em vez de procurar igualdade, ele deveria procurar semelhança. É claro que há outras propostas aqui, principalmente em termos de articulação de leis gerais e de teoremas específicos, mas essa me parece ser a ideia geral que ele tenta dar aqui dentro da sua proposta. Uma proposta interessante, claro, dentro do seu paradigma e dentro do seu tempo, e que em certos pontos, e aqui eu já passo para a segunda parte para poder encerrar esse vídeo e não ficar tão longo, que em certos pontos ele toca alguns assuntos que me são muito caros. Eu vou me reduzir a trabalhar com um deles para abrir uma discussão que eu acho que é bem interessante, que é essa necessária conexão de processos de cooperação com processos de produção de semelhança. Numa relação de necessidade, um processo de cooperação, ele produz semelhança e, em última instância, isso seria o que categorizaria o direito e, portanto, a norma jurídica. A produção da semelhança e, por consequência, a produção de integridade, ou de coesão social. Isso é muito claro em várias passagens aqui do livro. Vou pedir permissão para ler só uma em específico, porque para a gente ter mais ou menos aqui uma ideia do que eu quero tratar. Para quem tem um livro, a edição da livraria do advogado, na página 21, ele deixa isso muito claro. Teórico-cientificamente, tudo parece muito claro. Cooperação sempre aproxima. Hierarquização, competição e conflito sempre afastam. Se se quer que prepondere a aproximação interhumana, a ênfase terá de ser na cooperação, e não em hierarquias, competições e conflitos, ainda que esses últimos processos não pareçam elimináveis na nossa natureza humana, que evidentemente não é angélica. De certa maneira, ele tem há um diagnóstico que ele oferece no livro, que é a de ascendência ou do incremento de processos de cooperação na sociedade atual. E isso me parece ser um diagnóstico verdadeiro. Nos últimos anos, a gente tem notado, especialmente a partir da Constituição de 88, mas com muito mais força da década de 90, a Lei dos Juizados Especiais, o que o professor Gerd Winter chamou de uma bargaining rationality, uma racionalidade de negociação.
É uma racionalidade da negociação que ele identifica no âmbito do direito norte-americano, no âmbito do direito inglês e do direito germânico, mas que, na minha tese, eu demonstro que há também essa mesma tendência no direito brasileiro de criar processos de cooperação, como a transação penal, por exemplo, mas também a produção de instrumentos como os termos de ajustamento de conduta entre Ministério Público e partes envolvidas nas mais diversas dimensões. Mas isso é o que eu tento demonstrar na minha tese. O processo de cooperação, ele, em determinados casos, eles entram numa flexibilização do direito que esfacela, de certa maneira, a racionalidade que envolve o direito público, como sendo o direito público aquela dimensão, ou aquela esfera, ou as esferas do direito que não admitem uma negociação. Há um brocado alemão, que é bem conhecido, né? O Estado não pactua. Mas, claro, acho que nós não devemos tomar nessa dimensão toda. O que eu tento demonstrar é que em determinadas arenas de descumprimento, esse é um dos problemas que eu trago um dos conceitos que eu trago na minha tese para poder categorizar um problema específico de ineficácia social, a produção de processos cooperativos que permitem, por exemplo, no termo de ajustamento de conduta, o Ministério Público aparecer como uma parte e uma entidade privada aparecer como outro para negociar padrões de cumprimento, isso tem um problema, isso causa um problema geral, que é de diminuição dos graus de cumprimento dentro do ordenamento jurídico. Em tese, isso não seria um problema em si, mas quando associado a um problema de ineficácia geral, é o que eu tento demonstrar dentro da minha tese, isso tende a produzir mais ineficácia. Dentro da terminologia que eu emprego aqui, já em termos de produção de poder político, que é exatamente um meio de comunicação que permite a produção de decisões coletivamente vinculantes, se a gente barganha padrões de cumprimento para tornar o cumprimento ou a medida de cumprimento menor por meio de processo de cooperação, se esses padrões eles são descumpridos, os novos padrões, eu crio ou eu causo mais descumprimento ainda. Então, eu tento demonstrar como processos de cooperação, eles, em verdade, eles podem, em um alto grau, diminuir a capacidade do direito de veicular decisões políticas e torná-las vinculantes. É claro que há outras nuances aqui que eu trato no meu trabalho, mas que, em suma e em geral, colocam um problema de uma maneira resumida da seguinte forma. É possível que, em determinados contextos, o processos de cooperação, em vez de tornar o direito mais eficaz, eles tornam o direito menos eficaz. E com isso, eu termino o vídeo. Agradeço a todos pela paciência e espero que essa obra, apesar de já ter mais de 20 anos, ela possa ser resgatada e dê ensejo a novos debates. Muito obrigado, até mais.